Ultraestrutura, Descrição. A ultraestrutura, as funções e as especializações da membrana plasmática, bem como o transporte e a sinalização celular transmembrana. Propósito: conhecer a ultraestrutura e as funções da membrana plasmática, assim como suas especializações e os mecanismos que possibilitam o transporte de substâncias e a sinalização celular para o funcionamento da célula. Objetivos. Módulo 1. Descrever a estrutura, as funções e as especializações da membrana plasmática. Módulo 2. Reconhecer os mecanismos de transporte e sinalização celular transmembrana. Introdução. A partir de agora, vamos conhecer a membrana plasmática, a barreira de permeabilidade seletiva que delimita cada célula de um ser vivo. Estudaremos os componentes que formam a ultraestrutura das membranas plasmáticas, como lipídios, proteínas e carboidratos, suas funções, como o transporte de substâncias, o reconhecimento celular e a adesão celular, e suas especializações, como microvilosidades, cílios, flagelos, desmossomos e outros. Compreenderemos a importância das membranas plasmáticas como barreira limitante e de comunicação entre o meio externo e o meio intracelular, permitindo o transporte e a sinalização transmembrana, por meio de uma diversidade de mecanismos necessários para que a vida na Terra seja sustentada. Aviso: orientações sobre unidades de medida. Módulo 1. Descrever a estrutura, as orientações sobre unidades de medida. Em nosso material, unidades de medida e números são escritos juntos, ES, 25 km, por questões de tecnologia e didáticas. No entanto, o Inmetro estabelece que deve existir um espaço entre o número e a unidade, ES, 25 km. Logo, os relatórios técnicos e demais materiais escritos por você devem seguir o padrão internacional de separação dos números e das unidades. Descrição. A ultraestrutura, as funções e as especializações da membrana plasmática, bem como o transporte e a sinalização celular transmembrana. Propósito: conhecer a ultraestrutura e as funções da membrana plasmática, assim como suas especializações e os mecanismos que possibilitam o transporte de substâncias e a sinalização celular para o funcionamento da célula. Objetivos. Módulo 1. Descrever a estrutura, as funções e as especializações da membrana plasmática. Módulo 2. Reconhecer os mecanismos de transporte e sinalização celular transmembrana. Introdução. A partir de agora, vamos conhecer a membrana plasmática, a barreira de permeabilidade seletiva que delimita cada célula de um ser vivo. Estudaremos os componentes que formam a ultraestrutura das membranas plasmáticas, como lipídios, proteínas e carboidratos, suas funções, como o transporte de substâncias, o reconhecimento celular e a adesão celular, e suas especializações, como microvilosidades, cílios, flagelos, desmossomos e outros. Compreenderemos a importância das membranas plasmáticas como barreira limitante e de comunicação entre o meio externo e o meio intracelular, permitindo o transporte e a sinalização transmembrana, por meio de uma diversidade de mecanismos necessários para que a vida na Terra seja sustentada. Aviso: orientações sobre unidades de medida. Módulo 1. Descrever a estrutura, as funções e as especializações da membrana plasmática. Composição da membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura delgada que envolve a célula, medindo entre 7,5 e 10 nanômetros de espessura, visível apenas em microscopia eletrônica. É composta por lipídios, proteínas e hidratos de carbono, e sua estrutura básica é semelhante à encontrada nas demais membranas celulares, nos sistemas de endomembranas, nas organelas e no envoltório nuclear. Atenção! As membranas celulares não representam somente barreiras de compartimentalização da célula, mas são estruturas de atividades complexas.
São barreiras reais com permeabilidade seletiva que controlam a entrada e a saída de íons e pequenas moléculas, o que impede a troca indiscriminada de elementos das organelas entre si e dos componentes internos da célula com o meio extracelular, bem como dá suporte físico para toda atividade organizada das enzimas dentro da célula. Por meio da formação de pequenas vesículas de transporte, essas membranas permitem o deslocamento de substância através do citoplasma. Ainda participam do processo de incorporação de substâncias presentes no meio extracelular, chamado endocitose, e do processo de secreção de substâncias para o meio extracelular, denominado exocitose. Ultraestrutura da membrana. As membranas celulares possuem a mesma estrutura básica e são formadas pelos componentes apresentados a seguir. Fosfolipídios. Os lipídios são substâncias insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos. Os fosfolipídios são os mais abundantes nas membranas, constituídos por uma cabeça polar ou hidrofílica e duas caudas de hidrocarbonetos apolares ou hidrofóbicas. Existem diferentes tipos de fosfolipídios encontrados nas membranas. As cadeias de hidrocarbonetos dos fosfolipídios podem ser saturadas ou não. Nas cadeias saturadas, o fosfolipídio adota uma configuração plana, criando assim conjuntos bem compactos. Nas cadeias não saturadas, são formadas angulações que separam os fosfolipídios e dão à bicamada uma configuração menos compacta. Essa conformação dos fosfolipídios com uma região hidrofílica e outra hidrofóbica os caracteriza como moléculas anfipáticas. Em meio aquoso, os fosfolipídios tendem naturalmente a formar bicamada, com as caudas apolares voltadas para a região hidrofóbica e as cabeças hidrofílicas em contato com a água, na área citoplasmática ou não citoplasmática. A bicamada lipídica proporciona fluidez à membrana e forma uma barreira de permeabilidade seletiva. Esfingolipídios. São componentes de membrana encontrados em menor quantidade. Possuem a mesma estrutura dos fosfolipídios, entretanto, com diferenças químicas na formação da cabeça hidrofílica e das caudas hidrofóbicas. Colesterol. É um esterol, presente nas células animais, relacionado à fluidez da membrana pela sua localização entre as caudas hidrofóbicas, alterando a compactação dos ácidos graxos. Ele reforça a bicamada lipídica, tornando-a mais rígida e menos permeável. Os lipídios correspondem, aproximadamente, a um teor de 40% nas membranas celulares, mas esse teor pode variar em outros tipos de membranas. Quanto mais moléculas de colesterol na membrana, mais rígida ela é, enquanto menos moléculas fazem com que a membrana fique mais fluida. Proteínas. São as moléculas responsáveis pela maioria das funções específicas das membranas, como transporte de íons e moléculas polares, transdução de sinais, interação com hormônios, neurotransmissores e fatores de crescimento, entre outros indutores químicos. As proteínas de membrana se associam aos lipídios de duas formas. Clique nas informações a seguir. Proteínas intrínsecas ou integrais. Proteínas intrínsecas ou integrais. Atravessam a membrana, ficando com uma porção voltada para o citoplasma, uma parte mergulhada na bicamada lipídica, e outra parte voltada para a região não citoplasmática. Canais iônicos, proteínas transportadoras e receptoras são exemplos de funções dessas proteínas. As proteínas integrais estão inseridas entre os lipídios da bicamada, podendo ir da zona hidrofóbica até a face externa, ou até mesmo atravessar a bicamada de um lado ao outro nesse caso. Quando podem atravessar a bicamada mais de uma vez, são chamadas de proteínas transmembrana. Essa disposição das proteínas está relacionada à hidrofilia e à hidrofobia de seus aminoácidos. As regiões hidrofóbicas ficam dispostas entre os ácidos graxos dos fosfolipídios. Fosfolipídios. Proteínas extrínsecas ou periféricas. Não interagem diretamente com a região hidrofóbica da bicamada lipídica, ficando voltadas para a região citoplasmática ou para a não citoplasmática. A assimetria apresentada pelas proteínas é bem maior do que a encontrada nos lipídios. Proteínas periféricas podem ser encontradas nas duas faces da membrana plasmática aderidas aos fosfolipídios ou às proteínas integrais, por meio de ligações covalentes.
A proporção de proteínas nas membranas pode variar de acordo com a atividade funcional da membrana. As membranas plasmáticas possuem teor de cerca de 50% de proteínas. A bainha de mielina das células nervosas possui proteínas correspondendo a 25% do peso total, enquanto nas membranas internas de mitocôndrias e cloroplastos, as proteínas correspondem a 75%. Carboidratos são encontrados na região não citoplasmática das membranas, isto é, na membrana plasmática. Estão voltados para o meio extracelular. Em organelas citoplasmáticas estão voltados para o lúmen. Na membrana, ainda encontramos os glicolipídios, que resultam da ligação entre um glicídio, carboidrato, e a porção hidrofílica dos fosfolipídios. Possui uma forte tendência de ligação devido às ligações de hidrogênio que se formam entre as moléculas de açúcar. A disposição somente na face externa aumenta ainda mais a assimetria da bicamada. Os glicolipídios servem de proteção para a membrana contra ácidos e enzimas, além de participarem dos processos de reconhecimento celular. A combinação dos diferentes glicolipídios na superfície celular forma o glicocálix, com uma espessura de cerca de 10 a 20 nanômetros, que é o principal responsável pela carga negativa da superfície celular e confere proteção à célula. Exemplo: para que uma bactéria entre numa célula, é necessário que essa célula apresente um determinado tipo de glicolipídio na sua superfície. A principal função dos carboidratos ligados às membranas é o reconhecimento molecular, permitindo a comunicação intercelular. Modelo do mosaico fluido. O modelo estrutural da membrana plasmática, considerando sua fluidez, foi proposto por Singer e Nicholson, em 1972. Esse modelo ficou conhecido como modelo do mosaico fluido, e foi o resultado de anos de pesquisas e experimentos considerando estudos físicos, químicos e biológicos. Como vimos, a natureza anfipática do fosfolipídio é responsável pela organização da membrana plasmática em duas camadas. Nas faces externas das células e na parte voltada para o citoplasma, existe água, que faz com que as cabeças dos fosfolipídios fiquem direcionadas a esses ambientes. Entre as camadas onde não há água, são encontradas apenas as caudas de cadeias de hidrocarbonetos. As duas faces da membrana plasmática não são exatamente idênticas em suas composições. Por isso dizemos que a membrana plasmática é assimétrica. A distribuição dos fosfolipídios na face externa da membrana difere da distribuição da face interna. Encontramos também pequenas diferenças ao compararmos a membrana plasmática às endomembranas da célula, assim como há diferenças ao compararmos membranas de diferentes tipos celulares. Endomembranas. Membranas que delimitam as organelas citoplasmáticas. Descrição: fluidez da membrana. A membrana plasmática apresenta fluidez em temperaturas fisiológicas, porque os fosfolipídios não estão estáticos. Eles podem se movimentar livremente pela bicamada. Com temperaturas mais altas, os fosfolipídios se movimentam mais, fazendo com que a membrana fique mais fluida. Em temperaturas mais baixas, eles tendem a formar grupos mais compactos, deixando assim a membrana mais rígida. Essa fluidez relaciona-se à capacidade de seus componentes se movimentarem livremente através da superfície da membrana, que podem se movimentar lateralmente, rodar em seu próprio eixo e ainda trocar de camada, embora este último movimento seja menos frequente. Atenção! A fluidez da membrana vai variar com o comprimento e o número de duplas ligações das cadeias de ácidos graxos dos lipídios. Quanto maior o número de fosfolipídios insaturados, com duplas ligações, mais fluida a membrana será. No entanto, quanto mais longas as cadeias carboníquas, maior será a rigidez. Cadeias longas possuem maior interação, limitando a movimentação de cada uma. Alguns organismos mais simples podem modular a síntese dos fosfolipídios com mais duplas ligações em situações de temperatura mais baixa, garantindo, assim, a manutenção da fluidez da membrana.
Estrutura da membrana. Neste vídeo, a professora Mildred Ferreira explica como está organizada a membrana plasmática e suas características, que lhe conferem as propriedades de fluidez e seletividade. Olá, meu nome é Mildred Medeiros, sou bióloga, bacharel em genética, mestre em morfologia e doutora em ciências. O tema de hoje é a estrutura da membrana, que integra o tema membranas e ultraestruturas celulares. A membrana plasmática é uma estrutura celular que atua delimitando as células, separando o interior da célula do meio extracelular e funcionando como uma barreira seletiva, filtrando quais substâncias químicas podem entrar na célula e quais podem sair dela. Essa estrutura possui espessura de cerca de 7,5 a 10 nanômetros. A disposição das moléculas na membrana plasmática foi elucidada recentemente, sendo que os lipídios formam uma camada dupla e contínua, no meio da qual se encaixam moléculas de proteína. A dupla camada de fosfolipídios é fluida, de consistência oleosa, e as proteínas mudam de posição constantemente, como se fossem peças de um mosaico. Esse modelo foi sugerido por Singer e Nicholson na década de 70 e recebeu o nome de modelo de mosaico fluido. Esses fosfolipídios têm a função de manter a estrutura da membrana e as proteínas têm diversas funções diferentes. As membranas plasmáticas de um eucarioto contêm quantidades particularmente grandes de colesterol. As moléculas de colesterol aumentam as propriedades da barreira, da bicamada lipídica, devido a seus rígidos anéis planos de esteroides, que diminuem a mobilidade e tornam a bicamada lipídica bem menos fluida. A membrana plasmática de todas as células é uma estrutura fluida, o que significa que os seus componentes químicos não ocupam posições definidas e são suscetíveis de dislocações bidimensionais. A fluidez da membrana é controlada por diversos fatores físicos e químicos. A temperatura influencia na fluidez, quanto mais alta ou mais baixa, mais ou menos fluida será a membrana, respectivamente. A quantidade de colesterol inserido entre os fosfolipídios da bicamada da membrana também influencia na fluidez. Como isso acontece? Quanto maior a quantidade de colesterol inserido na membrana plasmática, menor a fluidez, e vice-versa. Ou seja, quanto menor a quantidade de colesterol inserido na membrana plasmática, maior será a fluidez dessa membrana. Além disso, a bicamada fosfolipídica e do colesterol inserido entre os fosfolipídios, a membrana plasmática apresenta também proteínas integrais, também conhecidas como proteínas transmembrana, e proteínas periféricas superficiais. Os fosfolipídios têm propriedades anfipáticas, por isso eles tendem a se associar em meio aquoso na forma de uma dupla camada. As porções hidrofóbicas das moléculas lipídicas de cada uma das moléculas ficam voltadas para o interior, em íntima associação entre as extremidades hidrofóbicas que permanecem voltadas para fora, ou seja, expostas ao meio aquoso. Com relação à assimetria, verifica-se que os fosfolipídios de cada uma das camadas que constituem a membrana plasmática, assim como as proteínas inseridas ou associadas a cada uma delas, são marcadamente diferentes. Os carboidratos têm uma distribuição ainda mais assimétrica, uma vez que as camadas oligosacarídicas das glicoproteínas ou dos glicolipídios estão localizadas apenas na face da membrana voltada para o meio extracelular. Muitos carboidratos estão presentes na membrana plasmática, porém esses carboidratos estão ligados quimicamente ao folheto externo da membrana, associados aos fosfolipídios e em algumas proteínas, formando o que nós chamamos de glicolipídios e de glicoproteínas. A ciência identificou que esse conjunto de glicolipídios e de glicoproteínas é específico e varia em cada indivíduo, e denominou esse conjunto de substâncias químicas como sendo glicocálice ou glicocálix. O glicocálix exerce funções celulares de grande importância, como as relacionadas com o fenômeno de interação celular e na determinação de algumas especificidades antigênicas. A análise do glicocálice é muito importante para o rastreamento de pacientes potenciais receptores de um órgão para o transplante, pois a incompatibilidade entre o glicocálix das células do órgão a ser transplantado em relação ao glicocálix das células do paciente receptor
irá causar a rejeição imunológica do órgão transplantado, uma vez que as células de defesa do sangue do paciente transplantado não reconhecerão o glicocálice das células do órgão que foi transplantado. Além disso, as proteínas integrais atuam como proteínas transportadoras ou simplesmente proteínas de canal. Como o nome delas já identifica, essas proteínas possuem um canal que controla a passagem de substâncias químicas não lipossolúveis. Espero que tenha gostado e até a próxima! Funções da membrana. A membrana tem como uma... Funções da membrana plasmática. A membrana tem como uma de suas funções regular a entrada e a saída de substâncias entre a célula e o meio, mediante uma capacidade chamada permeabilidade seletiva, que será vista detalhadamente adiante. Outra função é a sua intervenção nos mecanismos de reconhecimento celular, por meio de receptores específicos, o que garante que a célula mantenha suas condições ideais ao longo de sua vida, garantindo a homeostase celular. A membrana é responsável pelos processos de adesão celular, essenciais para a estruturação de organismos multicelulares. Especializações da membrana plasmática. Algumas células possuem modificações ou especializações de certos trechos da membrana plasmática, cuja principal função é aumentar a adesão celular. Determinadas especializações, além de unirem células, impedem ou facilitam o trânsito de substâncias de uma célula para outra ou para o meio externo. Essas especializações na estrutura da membrana plasmática são: objeto com interação, microvilosidades, projeções citoplasmáticas delgadas e móveis, localizadas na região apical da célula, que aumentam a superfície de contato e de troca da célula com o meio, permitindo que haja maior eficiência na absorção. Logo, estão presentes nas faces que não encostam em outras células vizinhas. Podem ser encontradas nas células absortivas do epitélio intestinal e nos túbulos proximais dos rins. Cílios. Numerosas projeções cilíndricas curtas com movimentos rítmicos, que deslocam muco e outras substâncias na superfície do epitélio, como os cílios encontrados no epitélio das tubas uterinas. Flagelos. Projeções cilíndricas longas, móveis, que dão movimento à célula, como o que encontramos nos espermatozoides. As células geralmente possuem um ou pouquíssimos flagelos. Interdigitações. São saliências e reentrâncias da membrana celular que estabelecem a união e a comunicação com as células vizinhas e aumentam a extensão da superfície celular, facilitando as trocas entre as células. São encontradas, por exemplo, em células epiteliais. Desmossomos. Encontradas nas células epiteliais, são especializações em forma de placa arredondada que aumentam a adesão entre células vizinhas, constituindo-se pelas membranas de duas células vizinhas. São locais onde o citoesqueleto se prende à membrana celular, e ao mesmo tempo, as células aderem umas às outras como ancoradas. Esse tipo de adesão é dependente de íons de cálcio. A face das duas células epiteliais em contato com a lâmina basal apresenta estruturas parecidas com os desmossomos, chamados hemidesmossomos, por não possuírem a metade correspondente a outra célula epitelial. Zonas de adesão, também chamadas de junções aderentes, são responsáveis pela adesão entre as células. São estruturas semelhantes às estruturas dos desmossomos, que formam um cinto contínuo em volta da célula. São formadas por filamentos de actina e miosina e encontradas em células epiteliais. Zonas oclusivas, também denominadas junções de oclusão, são responsáveis pela vedação entre as células. Formam um cinturão ao redor das células epiteliais, por meio da união entre as células vizinhas, de forma a impedir a passagem e o armazenamento de substâncias nos espaços intercelulares, vedando a comunicação entre os meios. Junções comunicantes. Tem como função a sinalização celular por meio de íons e moléculas sinalizadoras que atravessam do citoplasma de uma célula diretamente para o citoplasma da
Célula seguinte, sem necessidade de passagem pelo meio extracelular. A passagem do sinalizador se dá pelo interior de um poro formado pelas extremidades de duas proteínas, cada uma proveniente de uma célula em junção. Esse transporte é muito rápido, tornando essa especialização juncional a mais eficiente forma de comunicação entre células animais. O tamanho e a forma da junção comunicante são variáveis e mudam de acordo com o momento funcional da célula. É o tipo de junção mais frequente entre as células, é encontrado em praticamente todas as células dos vertebrados, exceto em células sanguíneas, espermatozoides e músculo esquelético. Verificando o aprendizado. A membrana plasmática é o envoltório celular que tem fluidez e permeabilidade seletiva. Marque, entre as opções a seguir, aquela que descreve corretamente a composição bioquímica da membrana plasmática. A membrana plasmática é composta por uma camada lipídica e outra camada proteica, com carboidratos inseridos em ambas as faces. A membrana plasmática é composta por uma bicamada fosfolipídica, contendo proteínas integrais e periféricas, além de carboidratos apenas na área não citoplasmática. O colesterol é um lipídio que fica preso à cabeça hidrofílica da bicama fosfolipídica e às proteínas periféricas, enquanto os carboidratos ficam voltados para a área citoplasmática. A bicamada lipídica da membrana plasmática é composta por uma camada de fosfolipídios e outra de colesterol, contendo proteínas e carboidratos periféricos. A membrana plasmática é formada por uma bicamada de colesterol, onde fosfolipídios estão ancorados junto com proteínas e carboidratos. Carboidratos. Comentário. Parabéns! A alternativa B está correta. A membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios, com colesterol preso à cauda hidrofóbica. Possui também proteínas integrais e periféricas, além de carboidratos voltados para a região não citoplasmática. 2. A doença da inclusão das microvilosidades é um distúrbio congênito das células epiteliais do intestino que se manifesta essencialmente por diarreia aquosa, persistente desde o primeiro dia de vida, caracterizando uma doença grave. Os alimentos não são absorvidos devido à superfície lisa e desorganizada das células do epitélio intestinal. Adaptado de Oliveira, A. e Alameda. Doença da inclusão das microvilosidades. A importância do trabalho de enfermagem na doença crônica grave. Revista Nascer e Crescer, V16, N2, P81, 83, 2007. Marque a opção que descreve corretamente as microvilosidades. São especializações da membrana que possuem movimento e auxiliam no deslocamento de muco e outras substâncias. São especializações da membrana que formam um cinturão ligando células adjacentes por meio de canais de passagem. São especializações da membrana que aumentam a superfície de contato absortiva e de troca entre a célula e o meio. São especializações cilíndricas e longas da membrana, que possuem movimento e dão mobilidade às células. São especializações da membrana que reforçam a adesão entre células vizinhas na forma de ancoragem. Ancoragem. Comentário. Parabéns! A alternativa C está correta. As microvilosidades são especializações da membrana plasmática caracterizadas por serem projeções citoplasmáticas presentes nas faces livres das células, que aumentam a superfície de contato e de troca entre a célula e o meio, tendo papel fundamental na absorção de células epiteliais do intestino. Avalie este módulo.